A palavra de Deus hoje para o culto no lar é uma palavra muito conhecida, muito admirada pela igreja. A igreja gosta muito dessa palavra, porque essa palavra tem uma expressão de Jesus Cristo dizendo: não chores. Lucas 7,13: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: não chores. Jesus disse assim: mulher, não chores. Jesus estava contemplando as lágrimas da mulher conhecida na Bíblia como a viúva de Naim. Naim é uma localidade em Israel, uma localidade muito pequena. Então todo mundo conhecia todo mundo ali. E aquela mulher havia passado pela dor da tristeza de ficar viúva. E a Bíblia Sagrada, Deus fala muito para a gente amparar as viúvas, os órfãos, porque entende-se por viuvez ficar desamparada. Naquela época, as mulheres não tinham hoje o destaque que tem hoje. Mulheres que vão à luta, que trabalham, que mantêm suas famílias. Mulheres que o marido parte para a glória, mas elas continuam lutando, trabalhando e mantendo os filhos. Naquela época as mulheres eram só mulheres do lar. Cuidavam da casa, às vezes ajudavam o marido na roça, ia levar comida na roça, aquela história toda. Então, por isso que Deus pediu que amparasse as viúvas, porque elas não estavam habituadas ao trabalho para ganhar o pão de cada dia, até pela discriminação das tradições judaicas. E agora aquela comunidade toda vinha chorando com aquela mulher. O povo chorava porque compreendia a dor dela de ter perdido o marido e agora o filho. E a Bíblia faz questão de dizer seu único filho. Quer dizer, a única pessoa na face da terra que ela tinha na vida dela como parente, como sendo do seu sangue, era seu filho. Então, ao enterrar o esposo, ela se apoiou no filho. Ela disse: me restou meu filho. Só que agora o filho dela também estava morto. Estava sendo levado para a sepultura. Ela conhecia esse caminho de lágrimas, de dor, de sofrimento. E ela estava caminhando sem esperança nenhuma. E o povo chorava com ela, dizendo: o que é que vai ser dela agora, tadinho? Como é que ela vai sobreviver? Como é que ela vai viver? Provavelmente vai ser escrava em algum lugar. Vai levar uma vida de trabalhar só pelo pão, alugada pelo pão, alguma coisa assim, né? Só que as pessoas estavam ali e não sabiam que Jesus vinha ao encontro. Deus, ele marca encontros. E quando Jesus chegou ali, que viu aquela mulher, ele olhou, tinha muita gente chorando com ela. O pessoal daquela comunidade de Naim, muita gente estava chorando. Mas ninguém tinha as lágrimas de tanta dor como aquela mulher que havia perdido seu marido e agora o seu filho. E olha que no meio daquela multidão, Jesus vai direto onde ela está. Ele poderia ter procurado qualquer pessoa, mas é Deus. Então ele sabia quem estava sentindo a maior dor naquele lugar. E ao olhar para aquela mulher, ele diz: mulher, não chores. Ele estava dizendo para ela: não chores, porque chegou aquele que tem poder para ressuscitar seus sonhos. Ele olha para aquele jovem, rompe um costume de não tocar nos defuntos, ele toca nele e diz: moço, levante-se. E a Bíblia diz que ele devolveu o filho àquela mãe. E grande foi a alegria dela e do povo. O povo que chorava agora se alegrava, dizendo: o grande profeta se manifestou entre nós. Nos dias de hoje não é diferente. Jesus continua visitando as viúvas da atualidade. Viúvas de maridos vivos, viúvas que se consideram viúvas porque estão separadas, viúvas de bênçãos que perderam, viúvas de situações que estão vivendo. E a palavra de Deus ainda continua sendo: não chores, porque o Deus da restituição é o Deus que está aqui. Era isso que Deus estava dizendo. E é isso que Ele está dizendo agora. Em algum lugar tem alguém com um celular ligado, um tablet, um computador, uma televisão, ouvindo essa mensagem. Então ouça Deus dizendo: não chores. Deus está contemplando suas lágrimas, sua dor, está vendo suas decepções, sua tristeza, sua angústia, o seu olhar perdido, sem encontrar nada para olhar, porque nada te chama atenção mais. Mas Ele está vendo.
Ele está vendo, está contemplando, e Ele tem um poder para mudar essa história. Nós precisamos sentir a presença de Deus nos momentos em que nós estamos muito tristes. É nesses momentos onde Deus se faz mais presente. É nos momentos em que você procura alegria em algum lugar, em que o seu olhar olha para os cantos em busca de uma solução, em busca de uma saída, ou em busca de algo que possa te distrair e trazer um pouco de alegria à sua vida. Talvez você tenha vivido uma noite de angústia, aquela noite que você, acordada, sozinha, pensando, meu Deus, o que é isso dentro de mim? É como se algo tivesse saído de dentro de você e houvesse somente um completo vazio. Já se sentiu assim? Quando nós sentimos esse vazio, é hora da gente pedir a Deus que preencha esse vazio com a sua presença. Pedir a Deus que chegue para perto de nós e diga no profundo do nosso coração que Ele está presente e que Ele está no controle da situação. Porque o que mais entristece o coração de um crente é quando ele sente a ausência de Deus. Jesus Cristo, quando Ele estava na cruz e Ele sentiu a ausência do seu Pai, Ele disse em aramaico, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ele estava dizendo, Pai meu, por que me desamparastes? Jesus pendurado na cruz, se esvaindo em sangue, se contorcendo de dor, mas ao olhar para o céu, Ele via a face do seu Pai e Ele ficava feliz. Mesmo em meio a tanta dor, Ele podia contemplar o rosto amado do seu Pai. Mas quando Ele não o viu mais, Ele entrou em desespero e disse, Pai meu, por que me desamparastes? E Deus recebe ele na glória, depois de tanta dor, tanto sofrimento, e põe ele à sua destra e coloca ele sobre o comando de tudo. Talvez você hoje esteja fazendo esta oração, Pai, por que me desamparastes? Porque quando nós estamos assim, a gente costuma não ouvir a voz de Deus e não sentir a sua presença. Às vezes oramos e a nossa oração parece sem efeito, sem sentido. Há um silêncio grande dentro da nossa alma. E o que mais a gente gostaria de ouvir era a voz do nosso Deus. Nem que fosse para dizer, estou com raiva de você. Mas gostaríamos de ouvir a voz dele só para saber que ele está nos ouvindo. Naquele choro da viúva de Naim havia ali um silêncio na alma dela. Ela estava imaginando, agora eu volto para casa sozinha. Ela estava imaginando aquela noite da vida dela, como seria difícil ela dormir sem ter seu marido e seu filho, seu único filho. Mas quando Jesus chegou, devolveu o filho para ela e ela o levou de volta para casa caminhando, com saúde e feliz. Hoje Deus está dizendo para você que está aqui me escutando que Ele é o Deus que devolve os sonhos. Quantos sonhos você já abriu mão na sua vida? Quantos sonhos você parou de sonhar? Sonhos que você amou, sonhos que você desenhou, sonhos que você ergueu castelos pensando neles. E de repente aconteceu algo na sua vida que esse sonho foi embora. Então toda uma imaginação, todo um planejar foi embora com o sonho. Mas o Deus que devolve os seus sonhos, Ele está agora aqui falando com você. E está dizendo, não chores. Deus não suporta a lágrima de crente. Deus ama tanto as lágrimas dos crentes que a palavra diz que Ele recolhe todas em odres celestiais e leva para o céu. As lágrimas dos crentes são como cartas escritas que vão direto ao coração de Deus. Muitas pessoas que você ama não conseguem ver as suas lágrimas nem sentir a sua dor, mas Jesus sente. Nessa palavra diz que Ele se compadeceu dela de íntima compaixão.
Essa íntima compaixão quer dizer, ele entrou dentro do coração dessa mulher e sentiu a dor que ela estava sentindo. Quando ele disse, não chores, ele estava dizendo, estou vendo a tua dor e não suporto ver você sofrendo assim. Ele estava dizendo, vou acabar com esse sofrimento agora. Vou colocar um ponto final nessa dor. E foi o que ele fez. Moço, levante-se. Aquele que tem autoridade para dar ordem à morte, retire-se. Aquele que tem autoridade para cancelar funeral, aquele que tem autoridade para ressuscitar mortos e sonhos, é o que fala com você agora nessa mensagem. Que um raio de esperança possa nascer no teu coração, que a palavra que diz que a última palavra é a voz de Deus, Ele tem a última palavra, possa ecoar dentro do seu coração, dizendo, nada ainda está perdido, porque eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que Ele pode mudar tudo isso. Eu tenho um Deus que pode mudar toda essa história. Deus muda história. Há poucos instantes, pastor Anjo, eu estava numa chamada de vídeo com o pastor Wesley, o irmão Isaías, e o pregador Rubem Viana, que está vindo de Tocantins para se internar aqui na casa do Pai. E aquele jovem muito alegre, o irmão Bruno foi com eles também, e ele disse, Deus mandou o exército me buscar, referindo-se àqueles irmãos cheios de amor, que receberam ele com amor, em Fortaleza, estão a caminho de Mossoró. E ele disse, pastor Chico, estou pisando na terra da promessa. Ele é um pregador tremendo, um homem que teve seus sonhos cancelados, um homem que estava nas ruas, numa situação caótica, mas que Deus estendeu a mão e disse, filho, venha cá, eu vou ressuscitar você, seus sonhos, e vou te colocar novamente no lugar que eu te escolhi para ficar. Eu quero mostrar o exemplo desse jovem para que você que está aqui comigo, para que você que teve sonhos cancelados, você possa se alegrar pelo que Deus está fazendo na vida do Rubem Viana, se alegrar pelo que Deus vai fazer na tua vida. Quero mostrar para vocês aqui cenas dele pregando quando ele estava fora das drogas. Preste atenção, se alegre com isso, irmãos. Escute aqui ele pregando. Eu vou assemelhar um homem que edificou a casa sobre a rocha. E veio o vento, veio a tempestade, veio as ondas no mar e a casa não caiu. Foi o telhado? Não. Foi o reboco? Também não. Foi as janelas? Não. Porque estava edificada sobre a rocha. Estabilidade é algo tão importante que o Davi cantou no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor, me tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Olha a estabilidade, firmou os meus passos e colocou os meus pés sobre a rocha. Deus está dizendo para alguém aqui, 2024 é o ano da estabilidade, é o ano da firmeza. Você será inabalável. Estabilidade. Agora presta atenção, pastor, é outro momento dele pregando. Rubem, qual é a palavra? É só uma. Deus disse a Abraão, olha para os céus, meus irmãos. Todas as vezes que nós questionamos a divindade e a onipotência de Deus, Deus fala, olha para os céus. Quem não se lembra que o povo pensava que
Aqui quando ele estava no auge pregando, e ele mandou para a gente essas fotos aqui. Ele carregando um pouco de lenha para fazer um foguinho, pastora, para fazer alguma coisa para comer. Vivendo como um indigente, como um morador de rua. E mandou mais essa foto, dizendo: veja o que é o meu almoço hoje. Como a viúva de Naim sem esperança, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, está trazendo ele agora, estão na estrada agora vindo para Mossoró. Glória a Deus. E eu disse a ele: meu irmão, quem está te trazendo até aqui é Jesus Cristo. Ele vai novamente devolver a você as promessas, porque as promessas de Deus não falham. Coloque isso na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. As promessas de Deus não falham. A pessoa pode até fugir da promessa, como eu fugi, mas Deus vai te alcançar. Deus vai mandar te buscar e Deus vai te devolver os sonhos. O Deus que ressuscita sonhos, o Deus que ressuscita ministérios, o Deus que não deixa o chamado dele cair por terra, o Deus que chega em você em lágrimas e diz: não chores. Eu sou teu Deus, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. É o Deus que fala com você agora e vai continuar falando na voz da pastora Ângela. Glória a Deus. Ele pode dizer: não chores. Quantas vezes nós estamos em tristeza e as lágrimas correndo e alguém diz pra gente: não chora. E você continua chorando, praticamente dizendo assim: mas você não pode fazer nada por mim. Nessa situação, só Deus, e é Ele mesmo. O não chores do Senhor é: eu cheguei. Eu estou aqui com você. Você não está sozinha. Eu cuido de ti. Eu vou enxugar suas lágrimas. Eu vou te ajudar, eu vou mudar esse cenário. Eu te entendo, eu te compreendo, eu estou sentindo a sua dor. Se moveu de íntima compaixão. Sentiu a dor daquela mulher. Sabe, quando você pensa em como vai ficar a sua vida a partir daquele momento do que você está vivendo. No caso da viúva de Naim, como o pastor já bem colocou, como vai ser a minha vida a partir de agora? Com quem eu vou conversar? Ela só tinha aquele filho. Quem vai me ajudar? Se era o meu filho que ia cuidar de mim, eu já não tenho marido. O que vai me trazer alegria? E o Deus da esperança, Ele chega no cenário que para você é o fim. Sabe, ainda ontem, já tarde da noite, eu estava com a minha irmã Kátia. E na oportunidade que nós estávamos numa lanchonete, nós conhecemos uma senhora. E enquanto nós ouvíamos aquela senhora, com uma história de tanta dor, eu disse para Kátia vindo para casa, eu disse: Kátia, deve ser horrível você não ter com quem contar, chegar em casa e não ter ninguém para você conversar, falar como foi o dia. Até brinquei com ela, disse: nem que seja para nós brigar, olhar para alguém. Sabe, mas aquela mulher que já havia perdido o pai, há pouco tempo a mãe, sem marido, sem filhos, ela disse algo que resumia tudo. Quando eu disse, perguntando: a senhora mora sozinha? Doentinha, estava tão cansada, com marca-passo, vendendo uns bombons já altas horas da noite para pagar um exame amanhã.
Quando eu fiz essa pergunta, a senhora mora sozinha? Ela disse, não, eu e Deus. E após nós estarmos ali com ela, fomos deixá-la em casa e ela disse, Deus usa pessoas para me ajudar. O que ela estava dizendo? Eu posso não ter ninguém, mas eu tenho o Senhor e Ele sabe o que eu preciso. E Ele envia o socorro que eu necessito. Ele sabe como eu me sinto. E nessa ausência de pai, de mãe, de família, eu me lembro do salmista. Há um momento que salmodiano ele declara assim: quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Aleluia. Ou seja, eu tenho um abraço, eu tenho um cuidado de Deus. E aquela mulher era tão, pastor, uma sinceridade que mexeu com a gente. Quase meia-noite já ela vendendo aqueles bombonzinhos. E ela disse assim: eu tô vendendo esses bombons, eu sempre faço isso. E ela contando a situação dela. Ela mostrou a cirurgia e disse: amanhã eu tenho que fazer um exame, R$250. Eu tô com 200. Tô vendendo aqui, me ajudem para mim poder completar meu dinheirinho. Tava eu, Cátia, mais um casal. E a gente, ajudou ela. E eu me lembro que quando a gente mostrou, que era no Pix, mostrou para ela confirmar ir lá. Aí eu mostrei para elas: pronto, eu já tô colocando aqui esse valor para a senhora já fechar o valor do seu exame. Pastor, aquela mulher chorou tanto na nossa frente. E ela disse assim: obrigado, Deus, porque agora eu vou para casa, eu não preciso mais trabalhar hoje. Porque ela estava tão cansadinha, não estava conseguindo nem falar. E enquanto ela chorava, ela estava dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor sabe que eu não tinha mais condições de passar mais nenhum momento aqui, porque eu não estou aguentando. Aquilo que eu poderia ganhar passando mais horas, o Senhor já me deu. E a gente foi deixar ela em casa, ela satisfeita, feliz no Senhor. E na sua dificuldade, louvando a Deus por entender que Ele é Pai e que Ele cuida. E que quando para você é fim, o Senhor chega. Aleluia. Trazendo uma esperança. É como se ela dissesse assim: por isso que eu ainda creio que Deus está cuidando de mim, porque quando eu penso que eu não vou conseguir, Ele me mostra que Ele está comigo. E essa passagem da viúva de Naim, ela me chama muita atenção por um detalhe, especialmente. Qual é? É que Deus nos dá até aquilo que a gente não pediu. Porque essa mulher, ela não pediu nada. Praticamente ela nem se apercebeu da chegada de Jesus. Foi preciso Jesus falar com ela. Na sua dor, no seu sofrimento, na situação que você está vivendo, às vezes você não percebe que Jesus está tão pertinho de você. E nessa situação tão difícil, você nem pede nada. Por quê? Porque para você já é o fim. Porque você está sofrendo e está dizendo: já foi sepultado, já acabou, já não tem mais o que fazer, não há esperança, não tem jeito, é isso mesmo, eu vou ter que aprender e a me conformar e a me adaptar com essa situação e a viver daqui para frente dessa forma. Você não pede porque você não consegue enxergar, a sua tristeza é tão grande. Para você o seu sonho já está indo embora, já está sendo sepultado, a sua alegria, a sua esperança. Aí Jesus chega e Ele fala e fala para você ouvir. Aleluia. E qual é a primeira coisa que Jesus fala? Jesus podia ter dito muita coisa, pastor. Na chegada, Jesus podia ter perguntado o nome dela. Podia ter perguntado o nome do filho. Poderia ter dito: ei, eu sou Jesus, cheguei. Mas o que Jesus fala demonstra o quanto Ele sente a nossa dor. O quanto Ele se move em compaixão por nós e de íntima compaixão. A palavra diz que Ele é cheio de compaixão. Aí Ele diz: qual é o que Ele diz? Não chores. Não chores. Eu me lembrei de um certo momento, de uma situação muito difícil. E a gente não consegue, ver algo nessas situações. Eu me lembro que eu chorando, e uma amiga, quem te ama não quer ver você chorar, Ela pode não sentir a dor que você está vendo, mas se eu te ver chorar, ela já está com vontade de chorar. Aí ela
colocou a mão no meu ombro e disse: não chora, Ângela. E eu lembro que eu disse assim: deixa eu chorar. Deixa eu chorar, porque eu estou chorando no colo de Jesus. E ela, com muita sabedoria, disse: então chora. Porque ela entendeu que eu estava dizendo era: eu estou chorando para o meu Deus. Para o Deus que está entendendo a minha dor, que sabe como que está aqui dentro, a minha aflição, as minhas emoções, os meus pensamentos. Ele sabe que eu estou com medo, ele sabe que eu não sei o que eu vou fazer, ele sabe que eu não sei como é que as coisas vão acontecer daqui para frente. Eu estou chorando para ele porque eu sei que ele entende. E que quando ele disser: não chora mais não, filha, não chora não, é porque ele já chegou. E a gente chora no colo de Jesus, e a alma vai se acalmando, porque a gente não está chorando para qualquer pessoa, a gente está chorando para quem colhe as nossas lágrimas, para quem interpreta elas. Aleluia. Para quem sabe como que a nossa alma se encontra. Então deixa eu te dizer, talvez nesses dias você tenha chorado e tenha dito: Deus, eu só estou chorando porque por mais que eu quisesse entrar esse novo ano cheio de esperança, eu não consigo ver saída, eu não consigo ver algo bom nessa situação. E esse é o Deus que está te dizendo: não chores, que vem com a sua palavra para acalmar o seu coração, para te dizer que ele sabe como que você se sente. A coisa mais incrível, linda, poderosa do Senhor é a gente entender que ele sabe o que a gente sente. Ele entende a nossa dor. E como ele sabe, é aquele que diz para você: não chora não, porque eu não só cheguei, eu estou na sua vida. Aleluia. Ele é comigo, ele é com você. E isso faz toda a diferença. Porque ele acolhe, porque ele abraça, porque ele fala, porque ele dá instrução, porque ele dá a direção, porque ele consola. E talvez você diga: mas aquilo que eu queria, irmã, já foi. Não venha me dizer que Deus vai trazer, não. Mas ele é aquele que ressuscita, que ele faz aflorar, que ele faz gerar em nós algo que você já não queria mais, que você deixou para lá, porque você falou assim: e agora? Como é que vai ser a partir de aqui? Eu não quero mais nem sonhar. Eu não tenho mais nem o que sonhar. Tem, porque ele é um Deus poderoso. E tudo que nós vamos viver é no Senhor. Nós vivemos o quê? A paz que excede todo entendimento, que é a paz que ele nos dá, não a que o mundo dá. A alegria que ele nos dá. A alegria da presença dele. É você caminhando e sabendo: ele está comigo. Tem dias que a gente não precisa de muita coisa não. A única coisa que a gente precisa é saber que Deus está conosco. É que ele chegou e não saiu da nossa vida. Ele chegou, você abriu o seu coração e simplesmente ele faz parte dela. Porque nós queremos a presença dele. E fechando nesse toque que eu falei, que Deus faz até o que a gente não pediu, a mulher não pediu. Por quê? Porque ela só viu fim. Jesus chegou e disse: não chores. Por quê? Porque ele chegou e trouxe, ressuscitou esperança, alegria. E é isso que ele faz na minha e na tua vida. É assim que eu creio na vida desse irmão que o pastor mostrou. Nem pedia, porque nem sabia por onde começar. E o que Deus faz? Manda buscar. É muito poderoso o que Deus faz. Manda buscar. Vou ao encontro. Chego na hora certa. Ressuscitar sonhos. Especialidade do nosso Deus. Deus te abençoe em Cristo.